A ti, Pai, teu filho, que vai ministrar a tua palavra. Venha sobre ele com a tua unção, com a tua graça, Pai. Meu Deus querido, te revela a nós, Senhor, através desta palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações profundamente, Pai. Meu Deus, traga realmente o entendimento desta palavra, Pai. Desvenda, Pai, todo o mistério, Pai, desta palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos, os nossos olhos também abertos, Senhor. Com discernimento, Pai, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Queridos, posso pedir um favor para vocês? Se vocês puderem chegar um pouquinho mais para frente, ficar bem pertinho de mim, eu vou ficar tão feliz. Eu prometo a vocês que eu não vou beliscar ninguém. Sabe por quê? Porque aí eu consigo pregar sem o microfone. Se vocês estiverem mais pertinho. Se eu conseguir pregar sem o microfone, você consegue captar a minha voz aí, pastor? Posso pegar sem o microfone? Posso? Obrigado, Samara, você está tão linda. Sabe, queridos, quando o pastor Rui me convidou para pregar hoje, aqui, eu fiz o que toda pessoa faz quando vai pregar. Orei. Fui até a Bíblia para buscar um texto, estudar, pregar. Mas o meu coração só se direcionou para algo que já estava preparado. Eu cheguei até a pensar, mas Deus, mas acho que eu já preguei isso lá em Santa Maria. Mas vim aquele direcionamento, sabe? De que era essa mensagem. Eu creio que se o Espírito Santo, ele falou isso ao meu coração, é porque tem algo a falar conosco, comigo e contigo, essa noite, a respeito disso. Amém? Amém. Então, por isso, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 14. Josué 14. Nós vamos ler dos versículos 6 ao versículo 15, tá bom? Eu espero com vocês. Eu quero pedir a você que achou o texto bíblico, que puder, por favor, fique de pé para lermos a palavra do Senhor com toda a reverência, né, nesse momento. Josué 14, 6 a 15. Todos acharam? Amém? Vamos ler? Diz assim Josué 14, 6 a 15. Então os filhos de Judá, todos estão me ouvindo? Amém? Amém. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o queneu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou.
Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebron em herança. Portanto, Hebron foi de Calebe, filho de Jefoné, o queneu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverarem em seguir o Senhor Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebron, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Nós já oramos, você pode sentar. Amados, o fato que ele é escrito aqui, pelo texto que nós lemos, ele teve início quando Moisés ele selecionou 12 homens. Eles eram príncipes das tribos de Israel. Na verdade, não somente príncipes. A Bíblia os aponta como maiorais entre as tribos. Eles eram os melhores guerreiros, eles eram os mais fortes. E ele designou esses homens para espiar Canaã, para que, voltando de espiar a terra, eles pudessem então traçar estratégias de guerra para conquistar a terra de Canaã. O tempo de cumprimento da promessa de Deus havia chegado. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. A promessa tinha chegado. Estava ao alcance das mãos deles. Aqueles homens, eles foram privilegiados. Por que eles foram privilegiados? Porque dentre toda a nação de Israel, a Bíblia diz que quando saíram do Egito, Israel já era 1 milhão de homens. Estão excluídos aí os velhos, as crianças e as mulheres. Só de homens, aptos à guerra, 1 milhão. E dentre todo esse povo, amados, 12 homens são escolhidos para conhecer, para ver, para ter um contato real com aquilo que era promessa para toda a nação de Israel. Nós podemos comparar algo similar ao que o apóstolo João viu quando foi arrebatado aos céus e escreve no livro de Apocalipse. Ou aquilo que o apóstolo Paulo viu quando ele diz que ele foi arrebatado até o 3º céu, e ele viu coisas tão lindas, maravilhosas, inefáveis. Ele disse: olha, aqui não é isso, ao homem falar. Eles viram, eles ouviram coisas que ninguém mais viu. Você não gostaria de ver e ouvir também? Pois é, foi isso que aconteceu com aqueles 12 homens. Eles viram a terra de Canaã. Eles viram que realmente era uma terra maravilhosa, que mandava leite e mel. A Bíblia diz que era algo tão incrível, amados, que eles trouxeram uma amostra do que a terra produzia. E dessa amostra fazia parte um cacho de uva. Um cacho que teve que ser conduzido por 2 homens numa vara. Você imagina o que era um cacho de uva para ser transportado por 2 homens, amado? Mas o que eu me prendo lendo a respeito disso, queridos, é na imaginação de para pensar. Deus diz para você: olha, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Eu vou fazer.
Você, como ser humano, você faz o quê? Você começa a imaginar já usufruindo daquilo, né? É ou não é? Quer ver um exemplo? Suzane ficou grávida. Quanto tempo você imaginou estar com seu netinho no colo? Você não via a hora, né? Você ficava imaginando, vai ser assim, vai ser assado, vai ser desse jeito, né? Não é assim? Todas as vezes que nós temos uma bênção para receber, nós ficamos projetando, imaginando, arquitetando como vai ser, como nós vamos usufruir. E eu imagino que aqueles homens vendo tudo aquilo, eles começam a imaginar, mas não só eles, toda a nação de Israel lá no arraial, imaginando, poxa, como é que vai ser a minha fazenda nesse lugar? Como é que vai ser a minha casa neste lugar? Eu quero te fazer uma pergunta. Olha para mim, eu quero te fazer uma pergunta. Existem promessas de Deus para a tua vida? Amém. Eu quero te fazer uma segunda pergunta. Você acredita que essas promessas elas vão se cumprir? Amém. Glória a Deus. E o povo está lá, crendo que vai entrar em Canaã, acreditando que vai entrar em Canaã, fazendo planos do que vai fazer quando a promessa se cumprir. E aí sabe o que acontece? Lá em Números, no capítulo 13, versículos 25 a 33, 10 dos 12 espias começam a entregar o relatório deles para Moisés. Eles começam a dizer: olha, Moisés, a terra realmente é maravilhosa. Você está vendo esse cacho de uva aqui? Nós tivemos que trazer editores. Olha só, que maravilha. É uma terra que, olha, ela vai além de tudo aquilo que a gente imaginava. Só tem um detalhe: está cheia de gigante. Cada um maior do que o outro. Mais do que isso, ela está cheia de fortalezas intransponíveis. Nós nunca vamos conseguir atravessar esses muros. E eles concluem o relatório deles dizendo: olha, essa terra é uma terra que consome os seus habitantes. Nós éramos como gafanhotos diante deles, aos nossos olhos e aos olhos deles também. Nós éramos como nada. E aí, no versículo 14, versículos 1 a 5 do livro de Números, você lê o relato de que o povo se desanimou, se entristeceu e quis voltar para o Egito. Mas 2 dos espias, 10 deram esse relatório, mas 2 deles, Josué e Caleb, deram um relatório diferente. Olha só o que diz. Os versículos 6 a 9 do livro de Números, no capítulo 14. Números 14, 6 a 9. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Eles dizem: então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não os temeis. Aleluia. 12 homens tiveram conhecimento do que é a promessa de Deus. Eles viram a terra de Canaã. Viram que a terra era boa. A questão é que eles interpretaram aquilo que viram de uma forma equivocada. A visão foi uma, mas a conclusão foi outra. Eles viram os gigantes e as fortalezas como um empecilho do cumprimento da promessa de Deus. Eu quero te falar uma coisa. Olha para mim.
Toda promessa, ela traz consigo gigantes e fortalezas. Não existe uma promessa do Senhor, a não ser, queridos, da vida eterna, que venha de uma forma gratuita. Você tem que lutar para conquistar a promessa. Amém. Os gigantes e as fortalezas são um teste de validade das promessas. A fidelidade, a promessa de Deus para as nossas vidas, é de atentar mais para elas do que para os gigantes e fortalezas. Quando você olha mais para a promessa do que para as dificuldades, você não desiste delas. Amém? Amém. E a primeira coisa que existe na vida de um vencedor, de um conquistador, é uma visão. Ele tem que enxergar, ele tem que ver a promessa. Toda promessa vem de uma visão. Vem com um propósito, um objetivo de lutar e conquistar. A questão, para pensar comigo. Os gigantes, eles não estão apenas dentro da promessa, eles estão em volta dela. Porque as promessas de Deus, elas alcançam isso daqui, ó, a minha e a sua mente. E olha como é que os gigantes estão em volta dela. É quando nós começamos a escutar sugestionamentos do tipo, não vai dar certo. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Irmã Maria, não vai dar certo. Pastor Rui, apóstolo Amar, você vai se lascar. Samara, não entra nessa que tu vai quebrar o pé. A gente começa a ouvir. E ouvir. Porque os gigantes estão... Você quer entender melhor o que... Tem alguém aqui que eu não estou vendo aqui atrás do Ô, minha linda! Eu estava de casinha. Você quer entender melhor o que eu estou falando? Eu vou te contar uma história de um pastor que estava pregando em um congresso que eu assisti. Olha só o que ele contou. Ele disse que na cidade onde ele estava pastoreando, uma igreja grande, ele tinha um terreno, além da casa que ele morava. Ele tinha um carro muito bonito, preste atenção, ele tinha um carro muito bonito. Mas a esposa dele tinha um carrinho ruimzinho, caindo aos pedaços. E um dia o Espírito Santo falou no coração dele, você já percebeu? Você já notou o carro da tua mulher, da sua esposa? E aí ele enxergou a diferença do carro dele, que era um carrão, um carro da esposa. Ele disse, é verdade, Senhor, eu tenho que comprar um bom carro para minha esposa. Sabe o que ele fez? Vendeu o terreno dele e comprou um carro para a esposa dele melhor do que o dele. Um carro importado. Ele falou para o vendedor, olha, eu quero que você deixe o carro na porta de casa com um lacinho, o nome dela. Eu vou tentar trazer ela para fora de casa e nós vamos fazer uma surpresa para ela, tá bom, amigo? E o vendedor falou, tá bom, pastor, eu vou fazer isso. E colocou o carro na porta da casa dele. E a esposa trabalhando lá dentro de casa e tal, e ele conseguiu convencer ela a sair de casa para ver o carro. Quando ela se deparou com o carro, ele disse, amor, é um presente para você. Aí ele esperava que ela dissesse, amor, que lindo, obrigado. Ela colocou a mão assim na cabeça, olha a reação dela. E disse, amor, por que você fez isso? Isso não é para mim. Olha só. Você entende? Olha o gigante que estava em torno dela. Ela não se via merecedora daquilo que ela estava recebendo. Ela bota a mão na cabeça e diz, amor, por que você fez isso? Isso não é para mim. O marido ficou zangado. Ele disse, amor, nunca mais diga isso. Isso é para você sim. Sabe por quê? Porque você é filha de Deus, princesa de Deus, mulher de Deus. Isso não é para aquela mulher que estava fora praticando crime, se prostituindo.
constituído, quando ela se converter, sim. Mas agora é para você que faz a obra de Deus, que se doa para o Senhor. É para você. O melhor desta terra é para você. Havia gigantes em torno da mente dela. Assim como existem gigantes em torno das nossas mentes, muitas vezes. Vai dar certo. Durante muito tempo, nós, filhos de Deus, temos nos distanciado das promessas de Deus para nós. Às vezes por acharmos muito boas e nós muito aquém. Às vezes por nos acharmos incapacitados de viver determinadas promessas, de conquistar determinadas promessas. Ou às vezes até por não querermos viver um processo. Eu quero algo imediato. Eu não quero subir degraus. Eu quero apertar num botão e subir de elevador. A visão dos 10 espias que infamaram a terra era a seguinte visão: não, sabe o que vai acontecer? Nós vamos chegar lá e nós não vamos precisar guerrear. Deus vai ter tirado todos os nossos inimigos da terra. Nós só vamos chegar e montar as nossas casas, as nossas fazendas. E pelas dificuldades que eles contemplaram, eles disseram: nós não somos capazes de conquistar. Eles acreditaram tanto nisso, que quando eles entregam o relatório deles lá para Moisés, eles conseguiram convencer toda uma nação, amados, disso. A ponto de, quando Caleb e Josué disseram ao contrário, toda a nação queria apedrejá-los. Eu não sei o que você está vivendo agora. Eu não sei se existem gigantes gritando nos vales da sua vida. Eu recordo que um gigante chamado Golias, ele conseguia parar todo um exército. O exército de Israel saiu para guerrear contra os filisteus. O exército de Israel num monte, os filisteus no outro. E para guerrear eles tinham que descer ao vale. Só que quando Israel se preparava para o combate, ia para o meio desse vale um gigante chamado Golias. Ele dizia: olha, não existe um valente Israel para lutar comigo. Nós não precisamos entrar em guerra. Manda o campeão de vocês lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos servos de vocês. Mas se eu vencer, vocês serão nossos servos. E aí sabe o que acontecia? Os israelitas olhavam e diziam: olha o tamanho da lança desse homem, hein? Olha o tamanho do escudo desse Golias, olha o tamanho do braço desse homem, olha o tamanho da espada dele, esse cara é invencível. Mas quando Davi olhou para ele, Davi fez assim: olha o tamanho da testa desse homem. Vou acertar de olho fechado. Você entende? Era a mesma visão, com conclusões completamente diferentes. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer a você que podem ser grandes os gigantes. Podem ser fortes os muros das fortalezas. Mas os gigantes cairão. Amém. E as muralhas ruirão. Aleluia. Diante de uma palavra de Deus. Bendito seja Se Ele prometeu, amado, Ele é fiel, diz a sua palavra para cumprir. O Deus a quem nós servimos, Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. O que Ele disse, Ele vai cumprir. Amém. Glória a Deus. Pode aparecer aí no meio o maior dos gigantes. Pode ter no meio o maior dos muros
tudo isso vai cair por terra. Amém. Amém. Porque Deus está nesse negócio. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus está movendo a sua vida através de uma visão que Ele te deu. Seja fiel a ela. Amém, Jesus. Segunda coisa, querido, a ser visto na vida de Caleb. Ele perseverou na promessa. Josué 14:9 diz: Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o meu Deus. Não basta apenas ter uma visão da promessa. Não basta num determinado momento a gente levantar o pé e pisar na terra da promessa. Porque ela não é conquistada. Quase sempre ela não é conquistada da noite para o dia. Ela é um processo. Foram 5 anos de guerra. Israel fazendo guerra e conquistando parte a parte da promessa que Deus tinha jurado a Abraão, que faria cumprir na vida dos seus descendentes. 5 anos, guerras feitas para que Canaã fosse conquistada, para que a promessa fosse conquistada. Agora para pensar comigo. A guerra de Caleb não começou lá em Canaã, não. Nesses 5 anos. A guerra de Caleb começou no primeiro passo que ele deu em direção ao deserto e durou 40 anos peregrinando no deserto. Sabe aquela vozinha que diz: caramba, você vai continuar fiel? Você não fez nada para ficar caminhando 40 anos no deserto. Você e Josué, vocês foram fiéis a Deus, vocês foram fiéis à promessa. Por que Deus está levando vocês dois também para o deserto? 40 anos ele escutava: olha, morreu mais um. Sabe o fulaninho? Sei, morreu. Sabe o ciclaninho? Caleb, você também morreu. E havia sempre o risco de Caleb ser o próximo, de Josué ser o próximo. Mas eles, durante 40 anos, acreditaram: nós não vamos morrer, porque existe uma palavra lançada sobre as nossas vidas. Nós herdaremos aquela terra. Amém. Nós herdaremos. Nós viveremos a promessa de Deus para nós e para os nossos filhos. Amém. Sabe, amados, eu tenho 60 anos de idade. Nesses 60 anos de idade, 31 anos quase de ministério pastoral. Vivemos já muitas experiências, eu e minha esposa. Mas eu já vi muita gente também ficando para trás. Muita gente que já até apostatou na fé. Pessoas que já foram tão usadas por Deus e que hoje literalmente estão como um tição fumegando, como um caniço rachado. Pessoas que estão jogando a toalha, desistindo, dizendo: não, olha, eu acho que não tem nada a ver. Eu ouvi da boca de um menino que eu vi nascer em Cristo, ele dizendo: não, eu estou desconstruindo tudo o que um dia foi construído na minha mente. Olha as palavras da minha mente em relação à Bíblia. Eu não acredito mais nisso. Triste, né? Pessoas que não aguentam o deserto. Todo mundo quer Canaã. Mas ninguém está disposto a trilhar 40 anos pelo deserto para então depois conquistar a promessa. Terceiro, Caleb reivindicou a promessa de Deus depois de perseverar. Depois de peregrinar 40 anos pelo deserto,
depois de guerrear 5 anos em Canaã, chegou o momento em que ele, junto com a tribo de Judá, ele diz: ei, Josué, vem cá, você lembra de uma coisa? O que Moisés falou a meu respeito, e seu? Olha o que diz o capítulo 14, versículo 10 a 12 do livro de Josué. Josué 14, 10 a 12. São palavras de Caleb para Josué. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força para a guerra, e para sair, e para entrar? Agora, pois, dá neste monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como diz. Ele caminha 40 anos no deserto, faz guerra durante 5 anos, e chega o momento de dizer: ei, olha, agora eu quero que se cumpra a palavra de Deus, a promessa de Deus. Amém. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Você está trilhando aí no deserto, você travou guerras, chegou o momento de você reivindicar a sua promessa. Chegou o momento de você levantar os olhos e a voz para o alto e dizer: Deus, eu quero viver a minha promessa. Aquilo que o Senhor me prometeu, eu preciso que se cumpra agora, hoje, neste momento. Eu quero te ensinar uma coisa. A Bíblia fala que nós precisamos ter esperança e fé. E qual é a diferença entre as duas coisas? É que a esperança, ela sempre aponta para o futuro. A esperança diz assim: eu vou